E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa avaliação bimestral, né? Acredito que vocês tenham feito ela e ido muito bem, né? Então, hoje, né, vamos ter em primeira mão todas as respostas que você com certeza respondeu com muita certeza na sua prova. Então vamos lá. A nossa primeira questão, pessoal, é uma questão sobre a Grécia Antiga, né? Então, a questão é a seguinte: na Grécia Antiga, a religiosidade era um elemento central na vida dos cidadãos. O texto apresenta as principais características da mitologia grega. Na mitologia grega, os deuses e deusas formavam uma imensa e confusa família. Por um lado, comportavam-se como seres humanos comuns. Amavam, odiavam, comiam, bebiam, tinham filhos, eram cruéis e vingativos. Eram também imortais, poderosos e muito sensíveis. Qualquer pisada na bola, por menor que fosse, desencadeava um castigo descomunal, mesmo entre eles lá em cima. Então, de acordo com o texto, os gregos acreditavam no quê? Em vários deuses imortais e repletos de sentimentos, diversos deuses sempre bondosos e pacíficos, Zeus, único deus com caráter imortal e divino, muitos deuses mortais como os humanos. Então o texto é muito claro pra gente, né, gente, quando eles falam, né, que dentro da mitologia grega os deuses eram imortais, eles eram muitos deuses e eles tinham características humanas, né? Eles tinham sentimentos, eles tinham várias manifestações das quais mostravam que eles eram igual aos humanos. Então, a resposta mais correta para a nossa resposta é a letra A, né? Vários deuses imortais e repletos de sentimentos. Se você respondeu essa, você com certeza acertou. Beleza? Na questão número 2, que é sobre a Grécia Antiga também, nós temos: a Grécia Antiga deu origem a uma cultura com diversas manifestações que continuam sendo referências na atualidade. Temos duas imagens para analisarmos. Um é o Teatro de Dionísio, na Acrópole de Atenas, na Grécia, e a segunda é uma cerimônia para acender a tocha olímpica na cidade de Olímpia, na Grécia, que foi feito uma encenação em 2016. As imagens retratam manifestações culturais na Grécia Antiga que, letra A, não fazem sentido na atualidade por serem realizadas apenas na Grécia, ocorrem atualmente da mesma forma como eram realizadas no passado, deixaram de existir na atualidade por serem tradições ultrapassadas ou existem na atualidade com alguns elementos e aspectos diferentes. Então, gente, eu acho que é muito intuitiva essa questão, né? Porque realmente as coisas que nós temos hoje, nós temos teatro ainda hoje? Temos teatro ainda hoje. Temos Olimpíadas ainda hoje? Temos Olimpíadas ainda hoje, mas não é igual ao tempo dos gregos, é muito diferente, né? E é essa diferença que faz com que, na atualidade, eles tenham, então, essas diferenças. Com o passar do tempo, essas modalidades foram sendo atualizadas, né? Ou seja, elas têm características próprias do nosso tempo. Então, a resposta mais correta, né, que é a resposta certa dessa questão, é a letra D. Existem na atualidade com alguns elementos e aspectos diferentes. Beleza? Número 3. A mitologia é uma das principais características da cultura grega. Era necessário um casal de divindades para gerar novos deuses. Foram Urano, o céu, e Gaia, a terra, que puseram no mundo uma porção de seres estranhos. Da união deles nasceram primeiro 6 meninos e 6 meninas, os titãs e as titanides, todos de natureza divina, como seus pais. Eles também tiveram filhos. A descendência de Urano e Gaia não parou nesses filhos. Conceberam ainda seres monstruosos, como os ciclopes, que só tinham um olho,
bem redondo no meio da testa, e os sem braços, monstros gigantescos e violentos. Os coitados viviam no Tártaro, uma região escondida nas profundezas da terra. Nenhum deles podia ver a luz do dia porque seu pai os proibia de sair. Então, olha só, essa é uma questão sobre mitologia grega. Então vamos lá. Os mitos cumpriam uma certa função na sociedade grega, como, por exemplo, tentar explicar certos aspectos da vida. Com base no texto, a figura de Gaia pode se representar. Letra A. Os principais deuses do Olimpo, local onde viviam os ciclopes. Letra B. Elementos da natureza que deram origem aos seres humanos. Letra C. A figura feminina que deu origem aos titãs e às titanídees. E letra D. Forças da natureza que deveriam proteger os seres humanos. Então, pessoal, nessa questão aqui, que é a número 3, nós temos aqui a representação de Gaia, a Terra, né? E a Terra, ela é a representação do feminino, da figura feminina, que dá origem às divindades. Então, né, a resposta correta para essa questão é a letra C, né? O elemento da figura feminina que deu origem às titãs e titanídees. Conforme o texto, né, gente? O texto fala exatamente isso daqui, tá certo? A questão número 4. Na questão número 4 é uma questão sobre a Guerra do Peloponeso. Vamos lá. A Guerra do Peloponeso ocorreu em função das disputas internas entre as cidades-estados gregas. A Guerra do Peloponeso marca uma virada decisiva na história da Grécia, em todos os seus aspectos. Tal conflito daria início ao processo de desestruturação da polis clássica, de maneira que em 431 a 338 a.C., a Hélade, que encontraria imersa em um estado de guerra contínua, enquanto a Hélade passava por um momento crítico com a Guerra do Peloponeso. Surgia no cenário da Península Balcânica uma nova força, a Macedônia de Filipe II. Então, olha só, essa questão, né, muito clara da abertura do capítulo sobre o início do Império Macedônico, aonde a gente vai ver o enfraquecimento das cidades gregas, né, com a Guerra do Peloponeso e a ascensão de Filipe e as conquistas que Filipe II vai fazer então para a Macedônia, conquistando aí as cidades gregas. A Hélade é a Grécia antiga, né? Lembrem-se que os gregos não se viam como gregos, eles se viam como os helenos, tá certo? Então, vamos lá. Com base nas informações do texto, é possível reconhecer que uma das consequências do enfraquecimento das cidades-estados gregas após a Guerra do Peloponeso foi: letra A, o crescimento dos conflitos com os persas. Letra B, a dominação da região pela Macedônia. Letra C, a derrota da Macedônia em Esparta. Letra D, a ampliação do território dominado pelos gregos. E aí, o que vocês acham que foi? Então, pessoal, como a gente falou, é o início do capítulo sobre a Macedônia. Então, é a dominação da região pela Macedônia. A questão B, a letra B, né? Então, essa seria a resposta correta para essa questão. Na questão número 5, ainda continuando falando sobre, né, o Império Macedônico, nós vamos ver aí sobre, né, a questão do Alexandre o Grande. O Império da Macedônia se estruturou por meio da expansão territorial sob a liderança de Alexandre. Alexandre nasceu na Macedônia, um estado nas proximidades gregas que era considerado um estado bárbaro. Os gregos falando era tão misturado com outras línguas que os gregos não entendiam muito bem o que se falava lá. Apesar de seu curto reinado, conquistou um império que ia dos Balcãs à Índia, incluindo também o Egito e a Bactria, né, atual Afeganistão. Sendo esta a máxima extensão do império, seus generais que dividiram o império se reconheciam como reencarnação do rei ou se o comparam, né, a ele com muito gosto. Então, uma das características políticas do Império Macedônico descrita no texto é: letra A, adoção da democracia em todos os territórios dominados. Letra B,
a centralização administrativa do território grego. Letra C, a divisão do território sob o comando dos generais. E letra D, o isolamento dos territórios conquistados. Pessoal, o texto, na sua parte final, já dá a resposta dessa questão, né? Que é a divisão do território sob o comando dos generais, né? Fala do Império Macedônico, que esse Império Macedônico foi dividido por esses generais que se viam como a reencarnação, né, do rei, no caso o Alexandre, né? Ou até mesmo, né, superior, né? Se comparavam a ele, beleza? Depois, né, nós vamos ter aí a questão número 6, sobre Alexandre ainda também. Alexandre fundou a cidade de Alexandria, no Egito Antigo, e consolidou a dominação macedônica na região. Alexandria, no delta do Nilo, foi a mais famosa das cidades fundadas por Alexandre, tendo se tornado entre os séculos 4 e 3 a.C., no mais importante centro cultural do mundo antigo. Alexandria foi, portanto, uma cidade cosmopolita, e que afluíam todos os que, né, se interessavam pelo saber, independente da sua origem, à semelhança de outras cidades helenísticas. Também nela se notava grande atividade política, ainda que distinta da Atenas democrática. Então, cosmopolita é uma grande cidade, e afluíam significa para onde se dirigiam. De acordo com o texto, a cidade de Alexandria era responsável pela administração de todo o Império da Macedônia. Letra B, difusão da cultura e das obras gregas. Letra C, criação de obras que criticavam a cultura grega. Letra D, a invenção do modelo democrático copiado por Atenas. Então, pessoal, a resposta correta para essa questão é que ela era um centro, como fala o texto, né, de grande cultura. Ou seja, era um centro de difusão da cultura e das obras gregas, né? Como um centro de estudos, onde tinham vários conhecedores. Lembram que o professor falou disso na nossa aula. Depois, a questão número 7. A fundação da cidade de Roma. Agora uma questãozinha sobre Roma. É descrita por meio de um mito. O texto apresenta um trecho da história de Rômulo e Remo. Entretanto, Réia Sílvia, concebendo os gêmeos Rômulo e Remo, os recém-nascidos foram expostos no rio Tibre, a mando do tio-avô, Amúlio, usurpador do trono de Alba Longa, que procurava assim evitar que os descendentes da sua sobrinha viessem a reivindicar o que lhes era de direito. Foram salvos graças a uma loba que os amamentou, encontrados posteriormente por um pastor, Faustulo. Foram criados no meio pastoril até que destronaram o usurpador e reconduziram o avô Numitor ao trono e foram fundar uma nova cidade na região. O usurpador é a mesma coisa que ladrão. Vamos lá? A explicação mitológica para a fundação de Roma destaca. Letra A. A superação dos irmãos Rômulo e Remo ao sobreviverem à perseguição do tio-avô. Letra B. O apoio que a mãe de Rômulo e de Remo recebeu do tio-avô Amúlio para ficar com os filhos. Letra C. A dificuldade para alimentar os bebês, sendo necessário utilizar leite de outros animais. Letra D. O nascimento de Rômulo e Rêmulo em meio a uma família pacífica e amorosa. Então, pessoal, essa questão aqui, né, está correta se for a letra A. Por quê? A superação dos irmãos Rômulo e Rêmulo ao sobreviverem à perseguição do tio-avô. Porque a vida deles foi essa, uma vida de perseguição, né, até o momento em que eles foram salvos por um pastor e foram criados por esse pastor. Né? Antes disso, né, a vida deles era para ser uma vida na realeza. Mas não, né, por causa desse fator da história, da mitologia, né, da fundação de Roma, né, houve toda essa perseguição a esses dois irmãos, né, a sobrinha, aos dois irmãos, e inclusive ao tio-avô, que era o rei na época, então, antes do início de Roma. Depois nós temos a questão número 8. No período republicano, a civilização romana foi marcada por diversas rebeliões plebeias. O texto relata
né, o modo como os plebeus lutavam para obter melhorias. Então, uma questão sobre o período da República Romana. A República sustenta-se sobre uma constituição política tripartida, né? Magistratura, Senado e comícios. O acesso ao consulado e às demais magistraturas republicanas inicialmente é reservado aos patrícios. Nelas estão excluídos os demais membros do povo, que ignoram por meio de quais regras e costumes o direito é constituído e aplicado. As reivindicações plebeias deram-se nos mais variados campos, no econômico, social, político e jurídico. Os plebeus saem de Roma em 494 a.C. e se instalam no Monte Sagrado, a alguns quilômetros de Roma. Seu retorno a Roma foi condicionado ao reconhecimento da primeira magistratura plebeia, né? O tribunato da plebe. Ou seja, lembram daquela questão em que houve os irmãos Graco, né? E os irmãos Graco eram os representantes, os senadores representantes da plebe, né? Tem a ver com essa questão. De acordo com o texto, um dos motivos que levou à revolta dos plebeus em Roma foi, letra A, a exclusão dos patrícios dos cargos de magistratura, letra B, igualdade de direitos entre plebeus e patrícios, letra C, a ausência de direitos políticos para os plebeus, e letra D, derrota dos plebeus nas guerras púnicas contra os patrícios. Nada a ver essa última aí, hein, gente? Totalmente fora, né? Então, nós temos aí como resposta correta, né? Nós vimos que os plebeus reivindicavam, né? As reivindicações eram nos mais variados campos, econômico, social, político e jurídico. Então, eles não tinham participação, eles não tinham direitos de participar dentro da política romana. Então, a questão correta aqui no caso, né, a alternativa correta é a letra C, a ausência de direitos políticos para os plebeus, né? Está escrito bem ali no texto. Depois nós temos a questão número 9, né, que fala sobre a questão da crise do período republicano. Após as crises e tensões no governo republicano, Roma passou a ser um império. As desigualdades sociais ainda faziam parte da vida cotidiana dos cidadãos romanos. No entanto, conforme representado na imagem, alguns eventos distraíam as pessoas de males da realidade em que viviam. Então nós temos aqui uma escultura em alto relevo retratando uma luta entre gladiadores no Coliseu na Roma antiga. A imagem retrata um evento que fazia parte de uma estratégia adotada pelo governo imperial para evitar revoltas, conhecida como, letra A, reforma agrária, letra B, lei das 12 tábuas, letra C, lei canuleia e letra D, política do pão e circo. Então, pessoal, essa questão aqui é a política adotada por Roma, né, para iludibriar as pessoas, para fazer com que elas esquecessem os problemas que estavam acontecendo dentro da sociedade, né? Dando entretenimento para elas e distribuindo trigo e pão para as pessoas. Então, ficou conhecida como a política do pão e do circo, né? Que vocês já ouviram falar aí nas nossas aulas. E por fim, né? Então a resposta correta nessa aqui, a alternativa correta é a letra D, tá certo? Depois nós temos a questão número 10. Apesar de toda a riqueza e força militar, o Império Romano passou por uma crise econômica e política que o enfraqueceu. A queda de Roma, como foi possível? Eis a pergunta que sistematicamente nos assalta quando pensamos no acontecimento mais comentado da história de Roma. Na primeira linha dos motivos para explicar o acontecimento estão as constantes arremetidas de povos germânicos, que começaram a pressionar os limites do território romano, já em meados do século III. Assim sobreveio a crise do século III, que afetou a economia, o exército e a sociedade romana. Então essa é uma questão sobre o final do Império Romano, né? Arremetidas são invasões, tá, pessoal? Tá em negrito e sempre tem aqui embaixo o glossarinho dentro da prova. De acordo com o texto, a queda de Roma pode ser explicada por meio
Letra A, de um único fator, a crise política do século III. Letra B, de diversos fatores, como a invasão dos povos bárbaros e a crise econômica. Letra C, de fatores exclusivamente políticos, como a derrota para os germânicos. E letra D, do fortalecimento do exército e da ampliação do território. Então, pessoal, por causa de dois grandes fatores, né, que está na alternativa B. Diversos fatores, como a invasão dos povos bárbaros e a crise econômica, como está escrito no nosso texto, gente. Né, as invasões ali dos bárbaros pressionando os limites do território romano, né, e também sobreveio a crise do século III, que afetou a economia, o exército e a sociedade. Né? E assim a gente termina a devolutiva da nossa avaliação desse bimestre. Espero que você tenha ido bem. Então, pessoal, ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau!